Olá, pessoas iluminadas, como vocês estão? Espero que bem. Sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal, O Caminho da Nossa Alma. Eu me chamo Renata, sou terapeuta holística, com formação em radiestesia terapêutica. E eu criei esse canal para ajudar vocês na sua jornada de despertar e evolução espiritual. Através dos meus vídeos, vocês vão conhecer um pouco de como a radiestesia terapêutica utiliza o pêndulo e os gráficos para canalizar e tratar as suas emoções. Se vocês gostarem, se identificarem com o conteúdo dos meus vídeos, deixem seu like, se inscrevam no meu canal. Hoje já é quarta-feira, tá dia 15, né? 15 de abril de 2026. E nós vamos iniciar mais uma sessão de tratamento radiestésico, tá? Eu vou pedir novamente permissão à espiritualidade, permissão aos meus arcanjos que estão aqui na mesa, Gabriel, Rafael e Miguel, para canalizar e enviar as energias do vídeo de hoje para todos que estejam precisando de direção, cura e acolhimento. Gratidão por estar aqui, gratidão pela permissão de poder realizar esses tratamentos para vocês. Hoje nós vamos utilizar o oráculo do Jardim dos Anjos, que é um oráculo novo, tá? Que eu recebi semana passada. Já utilizei ele acho que 2 vezes, não lembro, gente. Eu tô com a cabeça meio esquecida. São tantas coisas. Vamos lá, vamos começar mais um tratamento, né? Vamos ver a mensagem do dia que a espiritualidade tem para nós. O que é que a gente precisa saber? Esse baralho é grandão, maior que minha mão. Eu tenho dificuldade para manusear ele mesmo. Pêndulo. Essa é a mensagem do dia para os ouvintes do canal. As mensagens desse oráculo, gente, elas são muito lindas, muito lindas. Paciência. Vamos lá. Vamos buscar aqui. Paciência. A paciência é a nossa capacidade de respeitar o ritmo divino que está por trás de cada pequeno acontecimento da nossa vida. Ser paciente é aceitar que tudo acontece no seu próprio tempo, um tempo que não podemos controlar. Do mesmo modo que os frutos amadurecem no seu próprio tempo, em sintonia com a natureza, tudo na nossa vida acontece na hora certa. Existe uma sabedoria universal regendo o ritmo de cada acontecimento da nossa vida. Uma pessoa paciente sabe viver os tempos de espera de maneira relaxada e tranquila. A impulsividade, a pressa e a ansiedade em nada ajudam nos processos de amadurecimento da vida. Imagine-se esperando pelo fruto de uma árvore. De que adiantaria ficar com dor de estômago, correr ao redor da árvore ou gritar com ela que você quer o fruto em suas mãos? Já! Não adianta nada. Isso não vai fazer com que o fruto amadureça mais depressa. A criança em nós tem muito a aprender sobre paciência e muitas vezes sofremos porque deixamos que essa criança assuma o controle, passando a exigir da vida a imediata satisfação de suas vontades. Como, né? É claro que podemos colaborar com a natureza da vida. Podemos adubar uma árvore, protegê-la das pragas, regá-la de modo adequado. Mas depois que já fizemos tudo o que estava em nossas mãos, precisamos praticar a entrega a um plano superior, exercitando a paciência, entrando em sintonia com esse tempo divino. A paciência está lhe pedindo para confiar mais na vida. Talvez você venha se sentindo irritado ou ansioso ultimamente. Talvez esteja perdendo a confiança de que a vida lhe trará os frutos que tanto almeja. Preste atenção. Aquilo pelo qual você tem esperado em sua vida já está a caminho. Esta carta lhe pede para relaxar mais, para se tranquilizar e acreditar que tudo acontece no seu tempo.
O tempo divino é sempre o mais justo e o mais certo para você. Pare de se esforçar em tentar controlar o que não pode ser controlado. Pare de se pressionar ou de se pare de se pressionar ou de pressionar alguma outra pessoa. Aproveite o seu tempo para ficar bem com você mesmo. Permita-se uma espera paciente e relaxada, à espera de quem tem certeza de que o pedido à espera de quem tem a certeza de que o que foi pedido está a caminho. Então, o que você pediu, gente, está a caminho. Você só precisa ter um pouquinho de paciência, tá? E esperar, confiar, entregar e acreditar. Eu tenho um mantra que eu realizo sempre que eu tô em dúvida das coisas que ainda não chegaram para mim. Eu aceito, recebo e agradeço todas as bênçãos que chegam na minha vida. Eu ainda não sei quando vai chegar, mas eu sei que vai chegar, eu confio, tá? Confiem também. Confiem porque tá chegando, tá? Vamos começar mais um tratamento. Vamos ver o que é que hoje a espiritualidade vai ter para nós. Pêndulo, qual emoção eu devo tratar no vídeo de hoje? Qual emoção, pêndulo? Pêndulo, qual emoção que vamos tratar no vídeo de hoje? Encerrar ciclos? Encerrar ciclos. Demorou um pouquinho hoje para responder. Vamos lá. O comando pode ser aprender a encerrar ciclos. Essa semana a gente vem num processo, né? Primeiro a gente falou sobre trabalhar o desapego, né? Na segunda-feira. E na terça-feira a gente tratou sobre viver do passado, né? A gente encerrou assuntos do passado. E hoje a gente vai dar uma sequência de encerramento de ciclo, que é tudo um casadinho, né? Aprender a encerrar ciclos. Encerrar ciclos. Esse é um assunto bem interessante, bem longo. Tem que tomar cuidado para não ficar 1 hora aqui falando com vocês. Porque, vejam, porque é tão importante, literalmente, tá, gente? Por que é tão importante a gente aprender a fechar ciclos? Porque fechar um ciclo é algo libertador. Traz amadurecimento emocional, traz crescimento pessoal, traz saúde mental, literalmente. Além de abrir espaço para o novo na nossa vida, né? Tudo isso é bom. Mas e por que é tão difícil a gente conseguir fechar ciclos? Por que a gente tem tanta dificuldade em não sair daquele lugar, daquele relacionamento que já não tá mais trazendo nada de bom pra gente, né?
Por que é tão difícil? Porque a gente se acostuma, né? Dentro de um ciclo, a gente se apega à situação ou à relação que não entrega mais nada, além de conflitos e desgastes. E assim, dentro desse apego, a gente começa a justificar, né? Com frases do tipo, eu já tô acostumado nessa relação, eu já tô acostumado com aquela pessoa, ela não me trata muito bem não, mas eu já tô acostumado, tem momentos que a gente tá feliz, né? Aquelas migalhinhas que a gente recebe e acha que tá legal. Ou então a gente começa a justificar com, isso é meu karma, isso é uma cruz que eu tenho que carregar, esse trabalho aqui é algo que eu tenho que fazer mesmo, né? Não tô feliz, eu não ganho bem, não sou bem tratada, mas eu tenho que ficar aqui, isso é meu karma de vida. Só tem uma coisa pra dizer pra vocês, viu? Tá na hora de parar com isso. Porque eu sei que às vezes tem coisas na nossa vida que a gente trata como questão de honra. Ah, eu vou ficar nesse relacionamento mesmo. Eu vou porque eu vou conseguir mudar essa pessoa. Eu tenho certeza. Eu vou fazer isso, e essa pessoa ela vai ficar diferente comigo. E os anos vão passando e você vai ficando dentro desse relacionamento e nada muda, né? Então eu sei que às vezes na vida da gente, o nosso ego faz a gente transformar certos ciclos numa história, numa situação de honra pra gente. Mudar aquela pessoa, ou ser benquista lá no trabalho, né? Ou fazer com que o meu sócio ache que eu sou competente, tão competente quanto ele. Coisas do tipo, tá? Não vou dar tantos exemplos assim, não. Então, assim, nós vamos nos mantendo em ciclos que só atrasam o nosso despertar. Essa é a realidade, tá? Então, parem de travar essa batalha com vocês mesmos. Parem agora. Porque se você percebe que aquele ciclo que você está vivendo não está te trazendo nenhum retorno interessante, nenhum retorno bom, nenhum retorno de alegria, nenhum retorno de dignidade, saia. Libertem-se desses ciclos que já não trazem mais alegria de viver para vocês, que deixam vocês estagnados no seu processo de evolução, tá? Eu poderia ficar aqui dando milhões de exemplos para vocês, né? Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu passei um ano de 2025, aprendendo a fechar os meus ciclos, tá? Eu fechei 2 ciclos em 2025. Eu fechei um ciclo profissional de 8 anos. Eu quis sair de um lugar. Eu pedi para sair de um lugar que já não estava me trazendo mais alegria de viver. Eu ia trabalhar simplesmente inconformada de estar lá. Não era aquilo que eu queria mais para mim. Aí você vai dizer, poxa, Renata, mas eu vou pedir demissão do meu emprego, eu vou fazer o que da minha vida? Se aquele lugar não tá mais te trazendo vontade de levantar de manhã para ir trabalhar, saia. Se programe. Não tô dizendo para ninguém dar a louca, vou pedir demissão e... Não é isso. Tente fazer um acordo, sei lá, ou se programe por um tempo, né? Para que você consiga sair e já vá trabalhar em outro lugar, ou já vá fazer algo que você queira muito. Mas não fique em empregos por anos a fio, só por conta do salário. Busque o seu propósito de vida profissional. Todo mundo tem o seu, tá? E o outro ciclo que eu encerrei ano passado, eu encerrei pela primeira vez, gente.
na minha vida. Eu terminei um relacionamento. Eu não esperei a pessoa terminar comigo, sabe? Eu terminei quando eu percebi que eu não queria mais estar naquele relacionamento. Quando eu percebi que a pessoa não estava me dando o que eu queria, o que eu precisava. Então, nem a pessoa entendeu, tá? Foi um relacionamento curto, de 7 meses, mas assim, eu percebi a tempo e eu rompi, porque eu percebi que ali não era o meu lugar, que eu ia ter alguém na minha vida que fosse melhor para mim, alguém que fosse trazer o que eu tanto manifestava, tá? E assim, foi libertador eu tomar essas decisões. Eu percebi que aquele lugar já não me cabia, tanto no profissional quanto no amoroso. E foi um ano, tá? Não achem que foi fácil, não achem que foi algo assim que eu aprendi da noite para o dia, não. Eu fui trabalhando ao longo do ano, depois que eu comecei a fazer os tratamentos com a radiestesia. Então, não é fácil, porém, é algo que a gente pode trabalhar. E a gente tem a capacidade, sim, de conseguir, de perceber, tá? E eu espero que vocês, a partir de hoje, vocês comecem a trabalhar isso em vocês. E fechem ciclos de tudo, tá, gente? Eu citei amoroso, citei profissional, mas ciclos de tudo, de amizades, familiares, né? E que às vezes precisam ser encerrados, para que a gente dê continuidade ao nosso processo de evolução em paz, tá? Em paz. Vamos lá, vamos ver o que é que a gente vai ter de gráfico hoje para esses tratamentos. Uma voz meio rouca, eu tô me ouvindo meio rouca. Não sei se é porque eu acabei de acordar, às vezes eu acordo cedo para gravar os vídeos, né? Hoje mesmo eu acordei bem cedo. Pêndulo, tem algum gráfico nesse biômetro para esse tratamento? Qual gráfico? Pentáculo de Veg-Vizir. Tem mais algum gráfico nesse biômetro? Não. Tem algum gráfico nesse biômetro para esse tratamento, pêndulo? Qual gráfico? Placa cruz ansata. Tem mais algum gráfico nesse biômetro? Tem mais algum gráfico no outro biômetro? Nossa, o pêndulo tá rodando forte hoje. Vamos lá. O gráfico do Veg-Vizir, ele é um gráfico que eu já utilizei. Eu já utilizei esses dois gráficos aqui, né? Eles são gráficos de transformações, tanto o Veg-Vizir quanto a placa cruz ansata. Vamos lá. Deixa eu ver se ele tá no ladinho certo, que ele tem um lado certo para ficar. O gráfico o pentáculo do Veg-Vizir, ele é conhecido como uma bússola viking, né? Ele era utilizado para direcionar os vikings, né? Nas suas jornadas marítimas. E ele é justamente na radiestesia utilizado para encontrar a direção espiritual, o foco e o propósito de vida, né? Ele é um descobridor de caminhos e ele ajuda a superar momentos difíceis, né? Com os encerramentos de ciclos. Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual cristal a gente vai utilizar. Pêndulo. Tem algum cristal nesse biômetro para potencializar esse tratamento? Qual é o cristal?
cianita azul. Arcanjo Miguel essa semana tá com a gente aí firme e forte, hein? Até agora todos os tratamentos estão com o Arcanjo Miguel, né? A nossa cianita azul, né? Que é chamada a espada do Arcanjo Miguel, que traz proteção espiritual, limpeza energética, alta vibração, corta cordões energéticos negativos, afasta mal olhado, melhora a nossa comunicação e ajuda a superar medos e inseguranças, né? Além de reduzir a raiva e o estresse. Então, ela é muito bem-vinda aqui nesse tratamento, com certeza. Eu vou até mudar aqui, porque as minhas cianitas estão todas em tratamento. E olha que eu não tenho poucas não, hein? Eu tenho muitas cianitas. Vamos agora para a placa Cruz Ansata, que eu já utilizei, eu tenho certeza que eu já falei dela para vocês aqui. E ela é um gráfico de reversão de situações indesejadas, né? Ela muda o cenário de negativo para positivo e ela reverte, além de doenças físicas, doenças emocionais, problemas financeiros e desarmonia em relacionamentos. Então, ela é aquele gráfico que transforma o cenário de negativo para positivo. Vamos ver aqui qual é o cristal que eu vou poder utilizar. Pêndulo, tem algum cristal nesse biômetro que eu posso usar para potencializar esse tratamento? Qual cristal? O cinábrio. O cinábrio é um cristal perfeito, porque ele é chamado de a pedra da manifestação e da transmutação, né? Ele é o cristal que transforma sonhos em realidade, ele auxilia na fluidez da vida, ele ajuda a fazer acontecer sem agonia, né? E ele é associado ao aumento do carisma, do magnetismo pessoal e da autoestima. Então, ele é aquele cristal, né, da chamada paciência, né? Ele faz acontecer na fluidez, sem agonia, tá, gente? Com paciência. Agora, deixa eu pegar ele aqui, que eu deixo ele sempre separado. Porque ele é um gráfico, tá? Ou ele é um cristal, gente, que ele tem um pouquinho de toxicidade, porque ele tem um pouquinho de mercúrio. Eu até sempre comento aqui com vocês, depois de usar ele, a gente tem que lavar as mãos, ele não pode ter contato direto com a pele, tá? Por conta desse mercúrio. Então, sempre que eu utilizo, logo depois eu tenho que lavar a mão. Aí, sempre que eu posso, eu pego com alguma coisa, mas eu não tenho nada aqui agora. Então, tem que ser com a mão mesmo, tá? Ele é esse cristalzinho aqui, opa. Ele é esse cristalzinho aqui. E essa partezinha vermelha, ela é com mercúrio, ela tem mercúrio. Então, vou colocar aqui, como eu já vou encerrar o vídeo já, tá? Hoje eu encerro o vídeo por aqui, tá, gente? Agradeço a todos vocês por assistirem o vídeo até o final. Se vocês gostarem, curtam e comentem, compartilhem, deixem seu like, tá certo? Gratidão a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!